Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos com a nossa reflexão sobre o culto à Virgem Maria, que é do Papa Paulo VI. E nós vamos trabalhar neste 59º encontro os números 25 e 26, onde Paulo VI nos fala da nota trinitária, cristológica, eclesial, no culto da Virgem Maria. É um texto de grande profundidade que vale a pena a nossa reflexão. O número 25 nos diz, o parágrafo 25 nos diz, Papa Paulo VI, é da máxima conveniência, antes de mais nada, que os exercícios de piedade para com a Virgem Maria exprimam de maneira clara a característica trinitária e cristológica que lhes é intrínseca e essencial. Não se pode, em nenhum momento, separar o mistério de Maria do mistério da Trindade, da fonte referencial, que é Jesus Cristo, que Maria toda inteira está voltada ao mistério do Cristo, como também veremos ainda hoje, em parte, a questão da ação do Divino Espírito Santo. O culto cristão, de fato, é por sua natureza culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Trindade unitrina, ou conforme se expressa a liturgia, Pai por Cristo no Espírito Santo. A liturgia não reflete a relação da unidade da Trindade em si, também chamado Trindade imanente, não. Toda celebração litúrgica trabalha a Trindade econômica, chamada Trindade soterológica. É a ação de Deus na história da criação que age no sentido de salvar e se revela nessa história da salvação a sua realidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa perspectiva, torna-se ele extensivo, legitimamente, se bem que de maneira substancialmente diversa. Em primeiro lugar, de modo singular, a Mãe do Senhor, e depois aos santos, em primeiro lugar a Maria, depois aos santos, nos quais a Igreja proclama o mistério pascal. E através da ótica do mistério pascal, é que nós vemos então a realidade de Maria, a realidade dos santos, que eles sofreram com Cristo e com ele foram glorificados. A Virgem Maria, de fato, tudo é relativo a Cristo e dependente dele. Então, a fonte de tudo que se refere a Maria está centrado no Cristo. Foi em vista dele, isto é, do Cristo, do Filho, que Deus Pai, desde toda a eternidade, antes de criar qualquer coisa existente no cosmos, a escolheu mãe toda santa, mãe única, e a plenificou com os dons do Espírito Santo, a ninguém mais concedidos. Eu já havia falado alguns dados. Nenhum outro personagem bíblico foram ditas estas palavras. Foi dita essas palavras. Encontrastes graça diante de Deus. Só Maria foi dita esta palavra. A genuína piedade cristã
certamente nunca deixou de pôr em realce essa ligação indissolúvel e essencial referência da Virgem ao Divino Salvador, como o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, capítulo 66, nos diz. Mais adiante, nós vemos a questão de Cristo, que nas expressões do culto à Virgem Maria se deu um relevo especial ao aspecto cristológico, isto é, sua referência a Cristo, ao Filho, e se envidem esforços no sentido de elas refletirem o plano de Deus, o qual preestabeleceu, com um só e mesmo decreto, a origem de Maria, da encarnação da divina sapiência, o Filho como a sabedoria do Pai. Então, diante disto, nós vemos toda essa obra que o Pai Eterno realiza por meio do seu Filho no Espírito Santo e dá esse sentido da nossa salvação naquele momento fundamental da encarnação, onde o Verbo, a palavra, a sabedoria do Pai, se faz um ser humano. Isto acontecerá, sem dúvida, para tornar mais sólida a piedade para com a mãe de Jesus e fazer dela um instrumento eficaz para que alcancemos todos o pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, à medida da plena estatura da plenitude de Cristo. Isto é, para conhecermos a verdadeira realidade do mistério do Cristo. Esse pleno conhecimento do Filho de Deus, na história da salvação, ele cria todas as coisas por meio do Pai. A história da salvação que tem em vista a elevação do ser humano diante da queda, da desobediência. Esse Filho que, ao assumir uma humanidade, assumiu o homem perfeito, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para atingirmos essa medida daquilo que Cristo realiza e é por nós. Por outro lado, contribuirá também para aumentar o culto devido ao mesmo Cristo. Porque, segundo o sentir perene da Igreja, que tem esse depósito da fé guardado, esse depósito onde tem o conteúdo daquilo que nos foram deixados, os conteúdos deixados pelos apóstolos, que dão a garantia da verdade que nós acreditamos, porque eles nos transmitiram esta realidade, reforçado autorizadamente nos nossos dias, é referido ao Senhor aquilo que se procura agradar à serva. Então, tudo que nós possamos falar de Maria é uma forma de agradar o Cristo. Tudo que nós possamos agradar a Cristo, também estamos agradando a Rainha. Mais adiante, agora, nós vemos a Ildefonso de Toledo, que fala assim: de tal sorte, transfere-se para o rei aquela honra que em humilde tributo se presta à rainha. Santo Ildefonso, sobre a virgindade perpétua de Maria. Parágrafo 26. Agora, é útil que também, diz Paulo VI, que falemos da pessoa do Espírito Santo. Dar, nesse mesmo culto, o adequado realce a outros dos dados essenciais da fé, a pessoa e a obra do Espírito Santo. A reflexão teológica que encontramos na liturgia tem vindo a salientar, de fato, que a intervenção santificadora do Espírito, no caso da Virgem de Nazaré, o Espírito que age em Maria, foi o momento culminante da sua ação na história da salvação,
onde ali o Espírito Santo age de uma forma única para gerar em Maria, a Virgem, o Filho eterno do Pai. Assim, por exemplo, alguns padres, santos padres e escritores eclesiásticos atribuíram à obra do Espírito a santidade original de Maria, porque o ato da santidade de Maria é também uma obra do Divino Espírito Santo. Por ele, como que plasmada e tornada uma nova criatura. Ela, nova criatura, iria gerar a nova criação através do Filho, o homem novo. Ela, a terra virgem, iria moldar no seu seio um novo Adão. E refletindo depois sobre os textos evangélicos, virá sobre ti o Espírito Santo e a potência do Altíssimo te recobrirá. Maria achou-se que tinha concebido por obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo que nela se gerou. Descobriram eles, em tal intervenção do Espírito, uma ação que consagrou e tornou fecunda a virgindade de Maria. E a transformou em palácio do rei. Então, o Espírito Santo age em Maria e faz de Maria se tornar o palácio do rei. Essa realidade da habitação de Deus na pessoa do Filho, o Rei. Em templo ou tabernáculo do Senhor. Maria é o templo onde habita Deus, tabernáculo onde está o Senhor. Arca da aliança. A arca não é aliança, a arca é aquela que traz dentro de si os elementos da aliança, ou arca da santificação. Títulos ricos de ressonâncias bíblicas. E ao aprofundarem mais o mistério da encarnação, viram na misteriosa relação Espírito Santo-Maria um aspecto esponsal, poeticamente descrito por Prudêncio nestes termos. Vamos ver o que Prudêncio diz. A Virgem não casada desposa o Espírito. Diante disto, chamam-lhe ainda Santuário do Espírito Santo, Santo Isidoro de Sevilha. Expressão que frisa bem o caráter sagrado da Virgem Maria, que se torna habitação permanente do mesmo Espírito de Deus. E aquela que se faz habitação do Espírito de Deus gera o Filho de Deus, numa humanidade perfeita e completa. Depois, penetrando mais na doutrina do Paráclito, do advogado, é uma expressão, Paráclito é uma expressão grega, significa advogado. Nós temos, na primeira carta de João, diz que Jesus é o nosso advogado. Já no Evangelho de João diz que o Espírito Santo é o nosso advogado. Já Irineu de Leão vai dizer que Maria é a advogada paráclita de Eva. Então, penetrando mais na doutrina do Paráclito, perceberam que dele, do Espírito, como de uma fonte, brotou a plenitude da graça e a abundância dos dons que a exornavam. Ao Espírito Santo atribuíam a fé, a esperança e a caridade, que animaram o coração da Virgem Santíssima, bem como a força que manteve a sua adesão à vontade de Deus e o vigor em que se apoiou a sua compaixão aos pés da cruz. Toda a vida de Maria, ela vem acompanhada, inspirada e trabalhada pela ação do Espírito Santo. Anotaram também no cântico profético de Maria, um particular influxo daquele mesmo Espírito que havia falado
pela boca dos profetas. E ao considerarem, enfim, a presença da Mãe de Jesus no cenáculo, onde o Espírito desceu sobre a igreja nascente, enriqueceram com novos desenvolvimentos o tema antigo mariano igreja, Maria igreja. Essa realidade que existe entre Maria e a igreja. Maria não só mãe da igreja, Maria nos deu Cristo e na cruz Cristo nos deu Maria. Mas ao mesmo tempo, Maria orante, a igreja orante. Maria figura da igreja. A igreja orante, a igreja que crê, a igreja que está diante do Cristo. E a ele serve. Mas, sobretudo, recorreram à intercessão da Virgem Santíssima, para obter do Espírito Santo a capacidade de gerar em Cristo na própria alma, como atesta Santo Ildefonso de Toledo. Na oração, que surpreende pela doutrina e pelo vigor suplicante. É uma belíssima passagem que Paulo VI nos dá. Rogo-te, sim, rogo-te, Virgem Santíssima, que obtenha Jesus daquele Espírito, do qual tu mesma geraste Jesus. Que a minha alma receba Jesus por esse mesmo Espírito, por quem a tua carne concebeu Jesus. Que eu ame Jesus naquele mesmo Espírito, no qual tu o adoras como Senhor e o contemplas como Filho. Então, com esta parte, né, desta reflexão sobre o culto à Virgem Maria de Paulo VI, nós vamos encerrar a nossa reflexão, depois vamos dar continuidade ainda sobre esses elementos, né, da nota trinitária cristológica centrada em Cristo, trinitária da realidade da história da salvação e eclesial a partir à luz da Igreja, que gera a sua reflexão, esse culto à Virgem Maria. Toda ela centrada no Cristo, toda ela centrada dentro dessa ordem da salvação. É realmente um texto fecundo, esse de Paulo VI, que nos ajuda a refletir bem, né, esse mistério de Maria a partir do Concílio Vaticano II, nessa exortação apostólica que ele nos deu, né, e que nós fazemos dessa reflexão, foi no dia 2 de fevereiro de 1974, na festa da apresentação do Senhor, nos deu essa reflexão tão rica sobre a Virgem Santíssima. Maria, Mãe de Jesus e nossa, Mãe da Igreja, Maria toda centrada no seu Filho Jesus, aquela que foi dócil, agiu no Espírito Santo e foi preparada antes de toda a eternidade, dentro da obra da salvação, da ação trinitária na salvação, para ser a mãe do nosso divino Salvador. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.